Cartas de Paulo de Tarso, primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 6. Do livro Caminho, Verdade e Vida, editora FEB, capítulo 138. O versículo: Eu plantei, Apolo regou, mas é Deus quem fazia crescer. Página intitulada Pretensões. A igreja de Corinto estava cheia de alegações dos discípulos inquietos. Certos componentes da instituição imprimiam maior valor aos esforços de Paulo, enquanto outros conferiam privilégios de edificação a Apolo. O advogado dos gentios foi divinamente inspirado, comentando o assunto em sua carta. Porque pretensões, arrogâncias individuais numa obra da qual somos todos beneficiários, herdeiros do mesmo Senhor. Na atualidade, é louvável, notável, o exame da recomendação de Paulo aos coríntios. Porquanto já não são os usufrutuários da organização cristã que se rejubilam pela recepção das bênçãos do Evangelho, por intermédio desse ou daquele dos trabalhadores do Cristo, mas os operários da causa, que por vezes chegam ao campo de serviço, exibindo-se por vultos destacados dessa ou daquela obra do bem. A certeza de que toda boa dádiva vem de Deus constitui excelente exercício para os trabalhos comuns. É interessante observar como está sempre disposto o homem a se apropriar, tomar posse, de circunstâncias que o elevem no alheio conceito com facilidade. Sempre inclinado a destacar-se nos círculos do bem que ainda não lhe pertence de modo substancial. Raramente assume a paternidade dos erros que comete. Essa é uma das singulares, intrínsecas, próprias contradições da criatura. Não te esqueças, o serviço é de todos. Uns plantam, outros adubam. Vive contente no setor de trabalho confiado às tuas mãos ou à tua inteligência e serve sem pretensões. Porque o homem prepara a terra e organiza a semeadura por misericórdia da providência. Mas é Deus quem põe as flores nas frondes e concede os frutos, segundo o merecimento. Aqui cabe alguns comentários. Importante situarmos em que condição Paulo estava cercado. Paulo, embora tivesse uma estrutura de conhecimento profundo dentro do farisaísmo, dentro da cultura judaica, a compreensão profunda de séculos de tradições religiosas, se predispôs a expandir o cristianismo nas regiões que eram consideradas não propriamente ditas religiosas, mas que adoravam múltiplos deuses, que adoravam diversas outras formas de deuses, como igualmente o deus Apolo, de outras tradições religiosas.
Então, essa igreja de Corinto, em especial, ela é fundada fora da região de controle do farisaísmo, da estrutura religiosa do seu tempo. E cabe ressaltar igualmente, a termos de contexto, que quando a igreja de Corinto, quando esse grupo de Corinto, o nome que quiser assim aplicar, começa a crescer em sua postura, divulgação, igualmente exercendo adequadamente o bem, a fraternidade, a caridade, dominando diversos aspectos essenciais da obra de Jesus, no que tange a benevolência, a caridade real para com todos, esse vulto, essa grande chama, esse grande cortejo de luz que surgiu em Corinto com aquele grupamento, todos os que participavam desse grupo começavam a alegar o sucesso, a relação de sucesso, percebiam que algo extraordinário estava acontecendo naquele local. Então os discípulos estavam, de certa forma, inquietos. Não estavam muito quietos, estavam sempre preocupados em render glórias aos responsáveis do sucesso, daquele empreendimento, daquela edificação na terra, desse estabelecimento que foi a igreja de Corinto. Então, alguns companheiros dessa mesma instituição, certos companheiros, imputavam maior valor aos esforços de Paulo. Outros alegavam que a própria edificação, ou seja, o estabelecimento daquela região, daquela igreja, devia-se ao deus Apolo, como alguns comentavam. E Paulo tinha que conviver com essa dualidade, essa dificuldade de visão entre apresentar o cristianismo a um povo que ainda acreditava e consolidava no seu íntimo alguns deuses da antiguidade, mas respeitava e valorizava o Cristo como um caminho, como um correto modelo moral para ser seguido. Então, por isso a contradição nesse discurso ao citar Apolo. Então, o advogado dos gentios, onde gentios aqui significa todos aqueles povos e povoados e vilarejos e regiões que não faziam parte das tribos de Israel, ou seja, não viviam as leis mosaicas, não seguia as leis mosaicas, a Torá. Então, o advogado dos gentios, ou seja, o próprio Paulo, foi divinamente inspirado, comentando o assunto em sua carta. Por quê? Porque pretensões, esse nível de arrogâncias individuais, de dar créditos individuais, é essencialmente uma percepção frágil nossa, humana. Queremos acreditar sempre a algumas pessoas ou dar nomes às pessoas. Então é muito comum hoje na ciência até, você vai encontrar as equações de Bernoulli, as equações de Einstein. Mas o que ele revelou está na ciência natural, está na vida natural. Então é hábito ainda da Terra, e esse hábito um dia pode ser que mude, de alocar nome a certas questões. Então, é um princípio um pouquinho atrelado ao nosso orgulho, ainda altamente doentio. Por quê? Porque gera um princípio de pretensões, um nível de arrogância individual, acreditando que essa obra destina-se a certas pessoas, mas na verdade destina-se a todos, porque todos, sem exceção, são herdeiros do mesmo Senhor, do mesmo Deus. Então, na atualidade, é louvável, notável o exame dessa recomendação de Paulo, para analisarmos e não cairmos nessas pretensões, nessas arrogâncias. Por quê? Porque já não são os usufrutuários da organização cristã que se rejubilam, se felicitam pela recepção das bênçãos do Evangelho, por intermédio desse ou daquele
trabalhador do passado do Cristo, mas os operários da causa, que por vezes chegam ao campo de serviço exibindo-se por vultos destacados dessa ou daquela obra do bem, ou seja, pessoas que estão realmente se desdobrando no bem, no amor, no cuidado ao próximo, ao falar, ao agir, ao se dedicar e se desdobrando em benevolência, em qualidade de praticar o bem sem esperar nada em troca. Então, a certeza de que toda dádiva vem de Deus constitui excelente exercício para os trabalhos comuns. Ou seja, tudo, sem exceção, vem de Deus. Isso que é mais notável, como ele mesmo vai comentar mais embaixo. Nem mesmo a energia que alimenta as nossas inteligências, que dá vulto, capacidade nossa de pensar. Nós não possuímos esse acesso inesgotável de energias. Isso provém do Pai, é Ele que fornece energia, a estrutura essencial dessa matéria. Mais abaixo vamos compreender. Então, é interessante observar como está sempre disposto o homem a se apropriar de circunstâncias que elevem no alheio conceito com facilidade, ou seja, estamos sempre tentando crescer em conceito, temos que vender imagens para subir no conceito alheio. O alheio conceito, ou seja, o conceito alheio com facilidade. Crescer no conceito popular, uma elevação, um destaque. Estamos sempre aptos a executar de forma até natural esse tipo de comportamento. Então, sempre, igualmente, nós estamos inclinados a nos destacar nos círculos do bem que ainda não nos pertence de modo substancial. Ou seja, estamos em alguma atividade da prática do bem e por vezes nos sentimos proprietários, como se fosse uma ideia de uso capião. Já que eu estou aqui há tanto tempo praticando esse bem me pertence. Mas não nos pertence. Então, isso aconteceu um pouquinho com Francisco de Assis. Francisco de Assis, no final da sua encarnação, deu todos os exemplos de renúncia, doou tudo que tinha de condições possíveis e imagináveis de si mesmo para Deus, para Jesus, em suas tarefas do bem. E chegou um certo momento em que os próprios colaboradores que participavam com ele na edificação daquela igrejinha mais humilde, de ter uma vida mais simples, começaram a alterar completamente a estrutura do local. Começaram a iniciar símbolos, bancos especiais, cadeiras especiais, indumentárias, enfeites especiais. E eles eram a maioria e começaram a fazer as votações e a democracia impera sempre os maiores males morais dos quais estamos sempre atrelados. Então, ele ficou um tanto quanto entristecido. São Francisco de Assis ficou muito entristecido porque não estava compreendendo por que aqueles irmãos de caminhada não compreendiam o que se passava, tudo o que ele havia realizado. E somente quando ele vai conversar com uma pessoa que era muito cara ao mundo íntimo dele, essa pessoa pega e diz assim para ele: a obra é do Cristo. Você tem que se desapegar. A obra não te pertence. A obra pertence ao Cristo. E é engraçado, né? Por vezes as pessoas que estão à nossa volta são iluminadas, né? Para guiar os nossos corações. E naquele momento ele recebeu com todo carinho e amor aquelas palavras que realmente ele estava inclinado a se submeter, a achar que aquilo pertence a ele, né? Pertencia, que toda aquela obra, toda aquela atividade pertencesse a ele mesmo. Então, raramente assume a paternidade dos erros que comete. Então, mesmo diante desses dois cenários, quando assim cometemos algum erro, por vezes não reconhecemos esse erro. Aqui já não é o caso mais.
de Francisco de Assis. Ao perceber que ele estava sentindo o processo, o procedimento e toda a sequência do que estava acontecendo de forma diferente, ele readaptou as emoções e os sentimentos dele em direção à humildade. Então, essa é uma das singularidades, ou seja, algo intrínseco e próprio das contradições da criatura. Sempre que estamos experienciando algo, queremos atribuir essa experiência ao nosso próprio domínio, qual se fôssemos um simples conquistador de colônias. Então, não te esqueças, o serviço é de todos. Uns plantam, outros adubam. Novamente fazendo menção essa frase faz menção justamente ao início. Paulo de Tarso plantou. Os gentios, que gostavam de ainda acompanhar o nome Apolo como Deus, regou. Eles é que adubaram e seguiram executando a tarefa. Paulo não poderia, como não ficou continuamente em Corinto. Por isso mesmo a carta. Quando ele responde, ele não já estava mais fisicamente ao lado desses companheiros. Então, uns plantam. Paulo, por exemplo, foi um que ajudou a plantar aquele grupamento. Outros do próprio grupamento vão ter o que? Adubar as almas, os corações, as esperanças. E aí a recomendação: vive contente, do tipo, ei, você, vive contente no setor de trabalho confiado às tuas mãos ou à tua inteligência e serve sem pretensões, ou seja, sem aguardar nenhum tipo de entrelaçamento, de posse, de controle, porque o homem prepara a terra e organiza a semeadura, por misericórdia da providência. Mas é Deus quem põe as flores nas frondes e concede os frutos, segundo o merecimento. Ou seja, o desabrochar final de começar a florescer da prática final do bem é algo intrínseco diretamente interligado a Deus. Todas as manifestações de transformações produtivas de longo prazo para o espírito imortal, ela se desenvolve por ações e intermédios de Deus. Todos os outros são apenas condutores, galhos que lançam as flores nessas frondes, apenas estruturando, apoiando, por uma simples misericórdia da providência. E é claro, o fruto final que é gerado de todo o processo, igualmente quem fornece essas energias, quem fornece todas as possibilidades, é Deus. Tudo pertence a Deus. Igualmente, todas essas consequências, esse aflorar, igualmente esse de começar a gerar bons resultados, não é mérito de quem encaminhou o Evangelho ao conhecimento e ao contato dos seus próximos, mas sim o merecimento individual de cada um. Ou seja, cada um recebendo segundo as suas obras. Então a página é muito oportuna para compreendermos que tudo procede de Deus, tudo em detalhes, e que ainda estamos num processo muito embrionário, muito inicial, onde ainda não conseguimos ainda germinar suficientemente a árvore do Evangelho em nossos corações. Então, quando o mesmo é semeado e começa a florescer em outros corações, o mérito não é nosso. O mérito, primeiramente, de Deus. E, em segundo lugar, o mérito daquele irmão ou daquela irmã que desenvolveu e elaborou com muito esforço os recursos da benevolência, da indulgência, do perdão, os recursos da caridade, do amor e da sabedoria.